melhorar depois. Né? Isso aí, galerinha. Olha só, fazendo os últimos comentários sobre multiplicação de matrizes, já percebi que a maioria sacou que é só pegar os elementos da linha, multiplicar pelos elementos da coluna, somando os resultados. Já vimos que para que duas matrizes sejam multiplicáveis, se uma delas tem ordem, M por N, e a outra tem ordem, J por K, para que elas sejam multiplicáveis, N tem que ser igual a J. E a matriz resultante, chamando ela de C, ela teria a ordem M por K. Show de bola! Nós vimos que tem matrizes que não são multiplicáveis. E eu achei muito legal, o colega ele pensou assim, ó, professor, mas peraí, se nós invertermos a ordem das matrizes para multiplicar, eu poderia simplesmente inverter a maneira de multiplicar. Em vez de fazer linha por coluna, eu multiplico a coluna pela linha. E daria o mesmo resultado, eu concordo. Só que, como a multiplicação de matrizes foi definida como o produto de uma linha pela coluna, eu não posso pegar um elemento e multiplicar por dois elementos. Não vai fazer sentido, certo? Como vocês vão ver já no exercício que eu vou pedir. Por isso que se ele te pedir para fazer essa multiplicação, tu tem que dizer que não existe esta matriz. Ou seja, não é possível multiplicar. Essas matrizes não são multiplicáveis. Beleza? Pois então, poderia ser uma tendência da gente fazer isso, né? Mas aí não vai fazer sentido prático. Isso a gente vai, na hora que tu for fazer a questão contextualizada, tu vai perceber que não faria sentido a gente fazer o produto dessa forma. Não que não possa criar uma situação que isso faça sentido, só que aí não é multiplicação de matrizes. Se pedirem para fazer multiplicação de matrizes, ao verificar que uma tem 3 linhas e uma coluna, e a outra tem 2 linhas e 3 colunas, ao perceber que esse cara é diferente desse, tu já sabe que não dá para multiplicar. Certo? Se forem 2 linhas iguais ou 2 colunas iguais, tu disse que se tem 2 linhas iguais, então na verdade vai ficar mais prático, né? Porque eu vou multiplicar uma e a outra que é igual eu não vou nem multiplicar, porque vai dar o mesmo número, né? Certo? Mas não, o fato de ter linhas repetidas não interfere no processo. Mas tipo, é no número, tipo, se uma for 3 por 1 e a outra for 3 por 3. Também não daria, né? Tem que ser igual, esse cara tem que ser igual a esse para poder se encaixar. Agora, se acontecer essa igualdade, vai dar para multiplicar. Sempre. É só isso que a pessoa tem que verificar para poder multiplicar. É isso mesmo. Vou aproveitar o embalo para já te liberar alguns exercícios a mais, além da multiplicação. Ele fala ali de matriz transposta. Sabe o que é transpor uma matriz? Transpor uma matriz é trocar linha por coluna. Por exemplo, vamos chamar essa matriz aqui, que é um exemplo que eu tirei da minha mente, e vamos fazer a transposta dela, que eu vou chamar de a matriz A transposta. É pegar a linha e transformar numa coluna. Tu pega a linha e transforma numa coluna. E aí, galerinha, complicado transpor uma matriz? Nada a ver, né? Tranquilo, né? Mas se a matriz for quadrada, não tem muito sentido fazer o... Não, se a matriz é quadrada, ela vai continuar com a mesma ordem, mas o que era uma linha vira uma coluna, né? Certo? Então vai mudar de lugar os caras, ela vai representar alguma coisa diferente. Vai ter uma situação que tu transpõe a matriz e ela não muda. Certo? Vai ter uma situação em que tu transpõe a matriz e ela não muda. Eu até acho que a gente já viu uma matriz desse tipo. Vamos dar uma olhada nisso que tu falou? Tá tipo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Matriz simétrica é aquela que os elementos... Vamos pegar uma matriz maiorzinha aqui para ficar bem claro. Os elementos da diagonal acima da diagonal e abaixo da diagonal têm os mesmos resultados, né? Ou que os elementos A e J é igual ao elemento A, J, I. Quando eu transponho uma matriz, eu estou trocando, né, a linha pela coluna, eu estou trocando o I pelo J, né? Então se a matriz for simétrica, na hora de transpor não vai mudar. Mas só se ela for simétrica. Ser quadrada não é o suficiente. Vamos testar se é verdade o que eu estou dizendo? Esse é o elemento A1, 2. Esse é o elemento A2, 1. Esse é o elemento 1, 3, né? Esse é o elemento 3, 1. Não, eu não quero usar 5 para não confundir com aquele 5. Vou usar 7 então. Esse aqui é o elemento 2, 3. Vamos usar 6. E esse aqui é o elemento 3, 2. É uma matriz simétrica, né? Porque abaixo e acima da diagonal principal tem os mesmos
Números. Vamos chamar essa matriz de matriz J. E agora, quem é a J transposta? Me ajudem, por favor. A linha 107. A linha transforma em 036. E a linha transforma em 765. O que eu percebo? Então é isso, a matriz diagonal... Não, desculpa. A matriz simétrica é uma matriz tal que, ao transpô-la, continua igual. Então isso pode ser cobrado numa parte teórica, né, no meio da prova, lá no vestibular da vida. Sobre matrizes, podemos afirmar que é 0,1. Matriz simétrica, quando transposta, gera a mesma matriz. Com certeza, verdadeiro. E se fosse diagonal também, né? Porque matriz diagonal ela só tem os elementos diagonal principal. Os outros elementos são zero. Então é um caso especial de matriz simétrica, né? Então também vai acontecer. Transposta é quando troca de lado. Em relação... O transposta é tu pegar uma linha e transformar a linha numa coluna. Isso é transposta. E nesse caso particular, quando eu transpus, não mudou a matriz, né? Porque ela era simétrica, porque ela tinha aquela característica do A e J ser igual ao AJI. Certo? Fala, meu amor. Mas ali no primeiro exemplo, não interessa como tu começa, porque tu começou a 1, 5 e menos 2, pode começar a menos 2, sem tempo. Não, ó, o elemento da esquerda, que seria o primeiro elemento, né? Ele continua sendo o primeiro elemento. Essa ordem eu não inverto. Se tu preferir, tu pode pensar que tu pegou uma coluna e transformou em linha, também vai funcionar, quer ver? Ó? A coluna era 1, 0, vai transformar na linha 1, 0. A coluna era 5, 3, vai transformar na linha 5, 3. A coluna era menos 2, menos 4. Menos 2 tem que vir na frente. Transpus de outra maneira, ó. Mesmo resultado, né? Então tanto faz trocar linha por coluna ou coluna por linha. Mas tem que respeitar a ordem. Tem que respeitar, não pode embaralhar os elementos, não. Para ver se tu pegou a manha, já que eu te falei de duas coisas importantes, multiplicação de matrizes e matriz transposta, façam agora. A página 12 dá uma lidinha ali na multiplicação de matrizes e vamos tentar fazer a página 13. Em poucos minutos eu já vou começar a correção no quadro, para se alguém travar, né, não ficar perdendo muito tempo. E aí tu pode fazer, né, até o final dessa aula, tentar fazer até aquilo que é chamado matriz inversa. Que aí vai ser leitura para casa e no finalzinho da aula, se eu conseguir, eu dou uma palhinha do que é matriz inversa, para tu não sofrer tanto em casa. Empacou, chamou. Não quero ver ninguém parado. Vamos aproveitar esse momento sagrado. Professor, eu me agilizei e já fiz. Então não fica parado, avança, já começa a ler matriz inversa. Estou à disposição. Fala, não.